Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você mais um salmo de Davi. A gente vai acabar pegando alguns salmos de Davi no meio dessas reflexões em cima do livro de Salmos. Davi foi quem escreveu 73 salmos, então a gente tem muitos salmos de Davi a fazer meditação. Lógico que não vamos fazer de todos, mas hoje eu queria ler com você o salmo de número 32, falando do perdão divino, que é muito importante na nossa vida e que traz um significado muito especial àqueles que recebem justamente esse perdão de Deus por meio de da sua história, por meio dessa ação maravilhosa de Deus de misericórdia e de bondade, esse perdão que é maravilhoso e transformador na nossa realidade. O texto que eu quero ler com você, Salmo de número 32, fala justamente sobre esse perdão, o Salmo de Davi, provavelmente escrito ali por volta de 1000 a.C., no período onde Davi era o rei de Israel. Acreditamos que esse salmo tenha tido, não é, como pano de fundo, os erros de Davi com relação ao caso de Betseba, quando ele olha Betseba, uma mulher israelita que não era sua esposa, cobiça a Betseba, chama Betseba ao palácio, tem relações com ela, depois, quando ela engravida, ele acaba criando um plano para matar o marido de Betseba, para possuir Betseba como esposa, e todo esse período aí, que a gente acredita que deve ter durado por volta de 1 ano mais ou menos, a gente não tem certeza, mas 1 ano que Davi viveu dessa forma, pecando e tentando esconder o pecado dele, até que tudo é revelado pelo profeta Natã a Davi, e Davi se arrepende e se acerta com Deus e vive um momento diferente. O texto de Salmo, capítulo de número 32, a partir do verso de número 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiram, de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo homem piedoso te fará súplicas e em tempo de poder te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não seja como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitaram a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha os que confiam no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. O trecho que a gente leu é justamente um salmo onde Davi explica que ele confessou o seu erro a Deus. E é justamente isso que eu quero traduzir para você hoje a respeito desse perdão divino. Primeiro a gente precisa entender que o Senhor Deus, que é um Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, citando, por exemplo, alguns atributos desse Deus, Deus é um Deus criador, todas as coisas foram criadas por Ele, Ele é soberano sobre todas as coisas, ou seja, tudo está acontecendo segundo os seus planos e segundo a sua vontade. Até mesmo os nossos erros são permitidos pelo Senhor, pela liberdade que Ele possui, pela liberdade que Ele nos ofereceu. Também percebemos que Deus é um Deus santo, de extrema santidade e bondade, assim como também é um Deus justo, um Deus que exerce justiça sobre todas as suas ações. Nada do que Deus faz é incorreto, ou não se pode atribuir culpa nenhuma a esse Deus maravilhoso. Também podemos dizer que esse Deus é um Deus santo, como falamos, e também um Deus perdoador. É um Deus que, quando nós nos achegamos a Ele com o coração contrito e espírito quebrantado, reconhecendo o nosso erro, Ele nos perdoa. E tudo isso é movido pelo um caráter primordial de Deus, essencialmente de Deus, que é o amor. O amor de Deus faz com que Deus seja um Deus justamente de bondade e misericórdia para aqueles que se aproximam dele. E é isso que faz diferença na nossa relação com Deus e é esse o diferencial do nosso Deus. Nosso Deus não é como os outros deuses
que se prostram ou que se colocam em algum lugar e esperam uma rendição, uma adoração e uma humilhação de seus servos, sem ter relacionamento, sem ter uma aproximação com os seus filhos. O nosso Deus é um Deus que trata os seus, aqueles que se aproximam dele, de forma tão especial que ele é chamado de Pai, ele é chamado de Abba, até mesmo pela pessoa do próprio Jesus. Jesus, ele mesmo, no seu relacionamento com Deus, chamava Deus de Pai. Tinha um relacionamento muito íntimo e dava essa conotação para a gente também, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Deus se porta assim também com seus filhos. Todos aqueles que invocam e querem andar com Deus percebem que Deus de fato é um Pai. E assim como o Pai faz com o Filho humano, nosso Deus também perdoa. Perdoa as nossas transgressões e os nossos erros. É importante a gente pensar sobre isso porque diante de Deus nós somos pecadores. E se a gente for traduzir, por exemplo, pecado é transgredir as leis de Deus. E é interessante como que você percebe em Salmo 32 uma verdade absoluta a respeito do pecado, que é a ação do pecado na vida humana. O texto de Salmo 32 diz que o pecado ele é capaz de consumir os ossos do salmista, ou seja, enquanto o Davi está dizendo que ele se calou, ou seja, que ele permitiu esse pecado ser, ou habitar na vida dele, ou esse pecado influenciar o seu pensamento e suas ações, enquanto esse pecado estava entre ele e Deus, Davi percebia que a sua vida sofria, que seu físico sofria, que a sua alma sofria. E essa é uma verdade que a gente percebe a respeito do pecado. O pecado traz sofrimento à raça humana. E pecado, como eu já falei em alguns vídeos, é transgredir as leis de Deus. É fazer aquilo que é contra a vontade, os princípios, os planos, os propósitos de Deus, a sua criação e principalmente aos seus filhos, a sua criação, os seres humanos, a sua imagem e semelhança. Tudo aquilo que praticamos que vai contra a lei de Deus e os princípios de Deus são pesarosos a nós. E enquanto que Ele é um Deus de vida, um Deus que nos proporciona vida por meio do relacionamento com Ele, por meio do seu próprio Espírito, como temos falado aqui no canal, reflexões sobre o Espírito Santo, Ele é quem nos dá vida por meio de Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz e a obra da salvação, como também estamos falando aqui sobre os processos da salvação. O pecado ele tem um propósito diferente, ele tem um propósito de nos matar, ele tem um propósito de nos contaminar, de distorcer a nossa vida, de macular quem somos e de nos distanciarmos de Deus. Você percebe, por exemplo, que Tiago diz que pecado gera pecado e que pecado que gera pecado acaba produzindo morte. Já falamos isso aqui também algumas vezes. O impacto do pecado na vida do ser humano. E como é importante esse perdão. Como é importante esse perdão restaurador que Deus proporciona aos seus filhos. É interessante pensar que quando Deus perdoa, Ele perdoa e o texto mesmo do verso 1 diz que Ele cobre os pecados. Mas não é aquele cobrir de como um pai às vezes querendo proteger o seu filho e encobrindo o erro do seu filho de uma forma irresponsável, entende? Não é esse cobrir. É um cobrir de esquecer, é um cobrir de perdoar e conversar e ter relacionamento conosco do presente para o futuro. Deus não fica olhando para o passado e jogando o passado à nossa frente, como nós, seres humanos, fazemos nos nossos relacionamentos. Deus faz diferente. Deus nos trata de agora em diante, do momento presente para o futuro. Ou seja, é aquela frase de Jesus à mulher que foi pega em adultério. Nem eu te condeno, mas vá e não peque mais. Ou seja, de agora em diante, de agora para o seu futuro, é o que importa para a gente e para o relacionamento com Jesus e com Deus. E o texto diz isso, que Deus é um Deus que perdoa e resolve isso. Por quê? Porque o ponto principal de Deus no nosso com a gente, no relacionamento conosco, é tirar de nós culpa. E isso é que é importante a gente perceber nesse texto. Qual é a transgressão que Deus não pode perdoar? Não existe nada, não existe absolutamente nada que você faça do qual Deus não pode perdoar. Existe gente dizendo, mas tem o pecado da blasfêmia, que é imperdoável na Bíblia.
Ah, mas tem lá o texto de 1 João capítulo 15 que diz que existem pessoas que são imperdoáveis. Mas você precisa entender que tanto o ato da blasfêmia como a citação de João, quando diz sobre os imperdoáveis, não é porque Deus não perdoa o pecador e mesmo que esses se aproximem dele depois de ter praticado alguma obra, Deus não há de conferir perdão a eles. É porque eles no seu coração, a criação de Deus, se rebelou contra Deus e não quer perdão, se colocando como imperdoáveis, entende? O blasfemo, ou seja, aquele que profere uma rebeldia proposital, declarações propositais contrárias a Deus, ele faz isso de coração próprio, de vontade própria, ele está fazendo isso, como nós falamos, por uma decisão pessoal de se afastar de Deus. E essa pessoa ela acaba sendo imperdoável não por Deus, mas porque ele exerce a liberdade de não querer o perdão de Deus em sua vida, e como nós falamos que Deus é soberano e tem em si a liberdade, mas que conferiu a liberdade também às nossas ações. E por isso nós podemos dizer que, segundo o texto bíblico, não há pecado que não possa ser que não possa ser apagado, que não possa ser perdoado, do qual o homem não possa ser liberto na cruz de Jesus. Por isso o perdão de Deus, ele tira de nós a culpa. Porque o que consome o salmista no capítulo 32, depois você pode ler de novo, é a culpa. A culpa faz com que a nossa mente, as nossas ações, elas sejam contaminadas. Por exemplo, você vê um autor chamado John Donne, ele diz que o pecado é como uma serpente que vai inoculando veneno a gente. E se a gente não corrige isso, é como se a gente estivesse esquentando e alimentando essa cobra venenosa para que ela volte e nos contamine ainda mais e de uma forma mais forte. E é assim que acontece. O pecado, quando ele não é resolvido, ele acaba ganhando força, ele acaba ganhando vigor. E é isso justamente que Davi está dizendo, que é importante no nosso relacionamento com Deus perceber os nossos erros e confessar e resolver isso diante de Deus e tirar de nós aquilo que emocionalmente acaba com a nossa vida, que é a culpa. Por isso Jesus Cristo disse que na sua oração modelo, na sua oração do Pai Nosso, que era necessário a gente, na nossa conversa com Deus, dizer o que para Ele? Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, perdoai os nossos erros, perdoe a nossa vida. Essa relação com Deus precisa ser pautada em sinceridade, em honestidade e em desejo de, diante de Deus, confessarmos a Ele as nossas transgressões para que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento de paz, dele cuidando de nós, como diz o texto, com a sua misericórdia, com a sua bondade e tirando de nós culpa alguma. E isso é que é importante da gente compreender no texto. Não há nada que Deus não possa perdoar. E quando nós confessamos, é justamente o momento onde nós quebramos todas as barreiras para ter um relacionamento com Deus. E é importante a gente viver esse momento com Deus, onde nós percebemos que na nossa vida nós falhamos, nós cometemos algumas coisas que nos envergonham, que logicamente traz tristeza para nós, mas isso tudo pode ser resolvido quando a gente se aproxima de Deus com o coração contrito, com o espírito quebrantado e a gente escuta a voz do Espírito Santo mostrando para a gente lá no fundo as coisas que praticamos que não agradam a Deus e a gente resolve isso. Não só a gente busca o perdão de Deus, como busca acertar a nossa vida. O texto mesmo vai dizer, olha, eu te instruirei e te ensinarei o caminho. Num diálogo de Davi falando com Deus, e nesse trecho parece Deus falando com Davi e com todos nós, obviamente, Deus diz, olha, o importante é que você entenda que é daqui para frente e eu vou te ensinar o caminho. Tenha esse perdão e coloque esse perdão no seu coração, o perdão da cruz de Cristo agora por meio de Jesus, como uma oportunidade de novo caminho, de nova direção, para que você não viva mais pelo sentimento da culpa, nem pelo sentimento do medo, nem pelo sentimento da dúvida, mas na certeza de que a sua vida em Cristo é de agora em diante. E isso vai fazer um bem danado para a sua história e para a sua vida. Por isso, busque o perdão de Deus. O perdão de Deus é transformador. Se o pecado ele gera morte, ele consome os ossos, ele consome a mente, o perdão de Deus em Cristo Jesus e a nova oportunidade de vida que ele oferece traz para nós vida, traz para nós paz, traz para nós leveza e segurança, para que a gente caminhe não pensando, não com medo
de transgredir, não com medo de pecar, não com medo de estar distante de Deus. Pelo contrário, a gente vive em paz, andando com Deus. E se pecarmos, o Senhor Jesus, quando nós confessamos e temos um diálogo sincero com Deus, nos livra de todo o pecado e de toda a culpa, como diz o texto de 1 João. Então receba a culpa divina, se relacione com Deus, converse com Deus, peça a Deus para ir tirando de você culpa, tirando de você sentimentos de derrota, sentimentos de frustração, porque isso não faz parte da sua relação com Deus e não é o desejo de Deus com a sua criação. O desejo de Deus é que você vive em paz e de agora em diante você vive uma vida com Deus e que agrade ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de perdão e o teu perdão ele renova a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, transforma a nossa vida e mostra, Deus, que o amor do Senhor é capaz até mesmo de reconstruir uma história. Não há nada que nós tenhamos feito, Deus, agora ou no nosso passado que não seja, Deus, perdoável ao Senhor. Porque o teu amor na cruz é obra e é uma obra maravilhosa e imensa que nos oferece uma transformação inigualável, Deus. Nos oferece uma vida transformada, da qual nós experimentamos justamente quando nós conversamos com o Senhor de forma sincera e pedimos para que o Senhor resolva não só as culpas que temos, mas também, ó Deus, todas as nossas falhas, para que vivamos contigo em sinceridade, em honestidade e renovados pela própria pessoa do teu Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus que nos perdoa e te pedimos, ó Deus, temos tantas transgressões diante do Senhor como seres humanos falhos e clamamos para que o Senhor nos perdoe todos os dias. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos pelo perdão teu, porque é um perdão maravilhoso que nos faz bem e alivia a nossa alma. É como diz Charles Spurgeon, Deus, é tirar um fardo de cima dos nossos ombros. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.